nessa área. Então, a ideia é trazer também um estímulo, né, para as novas gerações aí, no sentido de ver se surgem talentos dentro da paleobotânica, né, para atuar nos estados. Só, Okay. Januzzi, antes de você começar, eu queria te deixar mais confortável, porque depois da tua palestra eu já deixei 15 minutos de flexibilidade ali para a gente fazer um intervalo ou precisar, né, acabar precisando desse tempinho, então pode ficar à vontade, tá? Tá. Eu acho que assim, tá compartilhando, né? Vou colocar a tela inteira aqui. Tá, eu vou sair daqui. Deixa eu ver se eu acho que eu não estou conseguindo controle, Patrícia. Só aqui agora sim, né? Agora passou o slide. O meu cursor está aparecendo agora, né? Demorou um tempo, estava sem, eu estou aqui mexendo e ele não responde. Está aparecendo. Tá. Só que os slides não estão passando, eu estou tentando passar e não estou conseguindo. Eu passei um, pedi para, acho que a Vanessa, né? Ela passar. Alô? 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 Oi, você está me ouvindo? Oi, agora sim. Beleza, quer que eu passe? Sim, você pode voltar ao primeiro, por favor? Para esse ou outro? O próximo. Isso. Bom, então, antes de falar assim, contar alguma coisa da história aqui da paleobotânica do Paraná e de Santa Catarina, eu vou falar bem brevemente, assim, e a paleobotânica, né? Afinal de contas, o que ela nos traz, né? Tá bom assim? Ou eu preciso ampliar a tela, não? Hein, Patrícia? Tá bom. Então tá. Próximo. Bom, na famosa viagem do Darwin com o Beagle, né, vamos dizer assim, onde ele mais coletou informações que depois levaram ele a acreditar na evolução dos organismos, né, foi na América do Sul. É uma viagem de 5 anos, né, que ele fez, de 1831 a 1836, e nessa viagem tiveram 3 pontos, né, 3 paradas relevantes que fizeram com que ele realmente saísse já da América do Sul, né, durante a viagem, pensando em evolução. Todo mundo fala e sempre é lembrado a passagem dele pelas Galápagos, né, que foi o último ponto, né, de visita dele na América do Sul e que realmente, né, com certeza abriu bastante a mente dele para a aceitação da evolução, né? Algo que ele já, digamos assim, estava inclinado pelas leituras dele anteriores, enfim. Mas um outro ponto importante da viagem foi a descoberta de fósseis na Patagônia, né? E fósseis de mamíferos que tinham relação com mamíferos viventes, então tatus gigantes, versus os tatus existentes hoje na América do Sul, fizeram ele pensar sobre a questão da evolução da vida. Mas um dos pontos da parada interessantes para ele, que fizeram ele também, estimularam ele em direção à evolução, foi uma parada que ele fez na província de Mendonça, lá, só que ele veio pelo Chile, né? Aí ele subiu pelo Chile, ele foi num estreito de Uspallata, que é um lugar por onde passam até hoje os caminhões e carros que vão desde Buenos Aires até Santiago, no Chile, né? Uma passagem nos Andes, né? Que tem mais de 3.000 metros de altitude,
e diziam para ele que existiam ali árvores que viraram pedra, né? E ele subiu em lomba de burro todas essas centenas de metros aí, só para visitar esse sítio, né? E realmente, ao chegar lá, isso é um dos capítulos ali da viagem do Beagle, né? Uma passagem que ele faz. Ele praticamente assim, ao ver aquelas árvores em posição de vida, ele num lugar totalmente desértico e que não suporta hoje em dia a existência de nenhuma árvore, né? Ele se sentiu assim, voltando no tempo, e ele escreve mais ou menos isso aí, que eu fiz uma tradução literal. Ele chegou a sentir o frescor, né, a brisa daquelas árvores, né, com o vento batendo e elas na beira próximas do oceano, né, e vamos dizer, num ambiente totalmente distinto, né, muito mais favorável, úmido e tudo, onde essas árvores deveriam ter crescido, né. Então, isso abriu a mente dele para a questão de que no mesmo lugar, o ambiente muda terrivelmente, de maneira extremamente significativa ao longo do tempo, né? Então, num passado distante, que ele não sabia exatamente quanto tempo era esse passado, mas ali foi uma região extremamente favorável, de climas úmidos, em terras bem mais baixas, né, onde cresciam florestas. E milhões de anos depois, aquele lugar havia mudado completamente. Então, isso foi um dos pontos que fez ele pensar que ele percebeu, bom, se o planeta, se os ambientes mudam de forma tão significativa em um determinado lugar, né, como é que os animais, né, e as plantas, como é que os organismos não vão ter que evoluir para acompanhar essas mudanças, né? Então, isso foi uma das principais pontos, né? A mudança do planeta, a mudança da Terra, leva à mudança da vida. Então, essa máxima que a gente já viu, né, e a gente percebe, assim, a palestra da Renata também já nos trouxe, em parte, isso daí, a gente vê que uma coisa está interligada à outra, e ele percebeu isso, né, que se a Terra fosse não mutável, constante, né, você não teria condições de receber talvez os animais e as plantas não precisariam evoluir, né? Se o planeta fosse sempre constante, né? Então, isso foi vamos dizer, um ponto muito importante para ele, e é uma contribuição que a paleobotânica deu aí ao registro paleobotânico, às ideias, né, que o Darwin depois foi trabalhar melhor quando ele voltou da viagem. O próximo, por favor. Então, aqui, ó, esse é lá a região, né, que o Darwin visitou, lá em Uspallata, na Cordilheira, lá em Mendonça, né, e uma foto do Darwin jovem, próximo. E aí, aqui o registro, né, quando a gente chega lá, não tem, vocês podem ver, não tem condições de ter nenhuma árvore, e aí a gente começa a notar essas colunas esbranquiçadas aqui no meio das rochas. Mais uma, por favor. Aí, quando a gente se aproxima, a gente vê que é uma coisa bastante estranha, né? O próximo. Então, então a gente vê que realmente são colunas, né, relativamente grandes, que a gente tem aqui o pesquisador argentino lá como escala, né? E o próximo. E quando a gente olha no interior dessas colunas, então a gente vê aqui, né, os restos do lenho fóssil, né? E ele pôde reconhecer que eram realmente árvores, né, indivíduos arbóreos, e com isso ele realmente ficou muito sensibilizado, né, em relação a isso, né, em relação a esse registro aí, tá? O próximo. Bom, uma outra contribuição da paleobotânica, né, assim, a nível, digamos assim,
global para a evolução das ideias geológicas e também depois da evolução da vida, tem a ver com a paleogeografia, né? Esses aqui são alguns dos principais pesquisadores, né, que fizeram várias considerações, conceberam a formação do Pangeia, do Gondwana e tal, a reunião dos continentes, né? O Wegener ficou famoso por ter proposto a deriva continental, apesar dele não ter a comprovação do mecanismo, né, de como os continentes se moviam, mas ele foi um dos maiores defensores. Em todas essas propostas, né, do final do século XIX, começo do século XX, né, o próximo. Os fósseis foram fundamentais, né, para um dos argumentos fundamentais, uma das evidências, né, da reunião dos continentes, né? E entre elas, né, falando do Gondwana, né, que nos interessa, as glossópteres, né, que ocorriam junto às camadas de carvão, né, os depósitos de carvão da América do Sul, África, Índia, Austrália e, por fim, foi descoberta na Antártica. A gente vai falar sobre isso. Enfim, ele era o fóssil mais amplamente distribuído e que mais, digamos assim, comprovava, então, evidenciava o fato dos continentes poderem estar reunidos no passado, já que eram plantas arbóreas, terrestres, e que provavelmente não teriam como ultrapassar as barreiras criadas hoje, atualmente pelos oceanos, né? O Atlântico, o Índico, o Pacífico. Então, esse foi um dos grandes argumentos, né? Haviam outros, mas a utilização dos fósseis. Então, interessantemente, né, depois da morte do Wegener, a teoria da deriva continental caiu assim em desgraça, né? Porque havia a teoria das pontes de terra, que os continentes nunca se moveram, e o que aconteceu foi uma variação extrema do nível do mar, que poderia ter criado pontes de terra entre os continentes, né? Então, essa era uma teoria muito mais plausível e fácil de ser aceitada do que ver continentes se movendo pela crosta. Bom, de qualquer maneira, é interessante que apesar de forma geral, geólogos então abandonarem a ideia da deriva continental depois da década de 30, os paleontólogos, e mais especificamente os paleobotânicos, continuaram defendendo a deriva continental tempo afora. O próximo. Então, por exemplo, aqui temos um trabalho do Sahani, de 1936, onde ele mostra claramente a Índia se unindo ao resto da Ásia, né? E identificando a Índia como hoje a gente poderia chamar um microcontinente, uma placa continental, enfim, a parte da Ásia, né? Que isso teria ocorrido depois. Por quê? Porque dentro do Paleozoico, né? Na Índia eu tinha os fósseis de glossópteros, né? Associados aos carvões, e na China, né, somente na China, eu tinha os fósseis da flora de Gigantópteros, né, que tinham aproximadamente a mesma idade, né? Então, o fato deles não conversarem do ponto de vista do registro das floras fósseis era contundente os paleobotânicos, e eles então continuavam aceitando o fato de que não havia conexão entre a Índia e o resto da Ásia por um tempo. E só poderia ter, então, sido isso. Eles se reuniram depois, né, com a deriva. Então, apenas os paleontólogos, né, mantiveram a defesa da deriva continental até que depois da década de 50, né, começa com o mapeamento do fundo oceânico, aí começa a se ver que, né, existem as dorsais, e aí começa então a recolher as evidências que vão chegar, né, que vão chegar no que a gente conhece como tectônica de placas, tá? Então, isso aí só vai acontecer da década de 50 para a década de 60, e ainda até a década de 70 muita gente ainda não aceitava a teoria da tectônica de placas. O próximo, por favor. Bom, e aí
para a gente terminar assim com relação assim, o que a paleobotânica contribuiu, ou qual é o papel da paleobotânica assim nos estudos geológicos, enfim, ao longo do tempo geológico, chamando atenção assim, para os principais, né, participações da paleobotânica nisso daí tudo. Aqui a gente tem a fatídica expedição do Scott ao hemisfério sul, né, ao Polo Sul, onde eles tentaram chegar, né, os ingleses tentavam chegar e conquistar o Polo Sul antes dos noruegueses, mas ele perdeu a corrida, e aí, na volta, né, no retorno, o Scott e os colegas dele foram coletando amostras de rocha, né, antes que acabassem sendo pego por uma tempestade nevásca e acabassem morrendo, né. Após, né, a morte de todos eles, depois os corpos foram recolhidos, tudo que eles tinham do acampamento foi recolhido e as amostras, né, que eles coletaram foram recolhidas, né. E dentro das amostras que haviam sido recolhidas, o próximo, existia então uma amostra que continha folhas, né? Infelizmente aqui ficou meio sobreposição aqui dos slides, mas não tem problema. O que interessa é que era uma amostra de mão, né, não muito grande, e que tinha umas folhas fossilizadas, né? E ao levarem essas folhas para serem melhor examinadas por paleobotânicos, né, na Inglaterra, eles descobriram que essas folhas, pelo seu padrão de venação e formato, pertenciam também às glossópteres. Então foi aí que pela primeira vez se descobriu a existência das glossópteres também na Antártica, né? Que fazia já parte daquela ideia do Gondwana, né? De estar junto ao Gondwana. Mas além das glossópteres, então, estarem contribuindo e favorecendo, evidenciando a junção dos continentes, né? Elas também acabaram por contribuir de uma outra maneira, né, ao serem encontradas na Antártica. Por quê? O próximo. Hoje a Antártica, né, não tem condições nenhuma, assim como aconteceu lá no Estreito de Uspallata, na Mendonça, não tem condição nenhuma de ter nenhuma árvore, nenhum vegetal assim de grande porte, né? A colonização da Antártica, pelo menos enquanto ela ainda estiver congelada, né? Porque a gente está no aquecimento global e a gente não sabe o que vai acontecer os próximos passos, né? A gente vê que a Groenlândia já está se descongelando, já está começando a ficar verde, né? Mas por enquanto, de qualquer maneira, a vida em terra, né, as biotas terrestres são muito limitadas, e a gente sabe que não tem vegetação na Antártica, né? Então, o próximo. Posteriormente, né, então foram descobertos várias evidências da existência de florestas, né? Então, florestas fossilizadas, né, referentes a glossópteros. Aqui a gente tem uma reconstrução da glossópteros, que a gente tem a reconstrução da folha, né, onde tem aquela venação típica das glossópteres, né, que é uma venação formando malhas, né, retículos, né, e uma venação principal. Então, esse é o tipo de folha que o Scott coletou com os seus companheiros durante a expedição, e posteriormente, em várias visitas e expedições posteriores no século XX, foi se encontrando então as florestas de glossópteros. Isso, a presença dessas florestas de glossópteros na Antártica, que hoje é totalmente congelada, né, no interior da Antártica, demonstrou, né, foi uma prova contundente de que a Antártica não foi sempre, né, esse ambiente congelado de hoje, e que então houveram mudanças significativas do ponto de vista climático. Então as glossópteres, elas ajudaram, né, a inaugurar o que a gente chama de paleoclimatologia, né, os estudos paleoclimáticos. Foi uma das principais evidências, né, a presença de plantas arbóreas em diferentes áreas do mundo. Depois isso também se constatou no Ártico, por exemplo, né? Elas demonstram que no passado distante, né, em determinado momento, aí no caso permiano, né,
elas não, a Antártica não estava congelada e tinham condições climáticas muito mais favoráveis, né, do tipo assim de ambientes temperados, subtropicais, né, comparados aos modernos, né. Então isso também ajudou a inaugurar, né, a criar a cultura de que, sim, temos que estudar o passado da Terra porque os ambientes mudam muito significativamente, né. Bom, dito isso, né, o próximo, eu vou começar aqui a falar rapidamente aqui, então, do registro fóssil aqui do Paraná e de Santa Catarina. Bom, olha, apesar dos depósitos de carvão já terem sido analisados desde o século XIX, né, e especialmente no Rio Grande do Sul, você já ter os relatos de plantas fósseis desde a segunda metade do século XIX. Quando a gente olha para Santa Catarina e Paraná, principalmente Santa Catarina, a gente não... Eu digo principalmente por quê? Porque também se inaugurou, desde o século XIX, a exploração de carvão no sul de Santa Catarina, né? Hoje é a região carbonífera de Criciúma. Porém, não foram feitos estudos assim sobre as plantas fósseis, não houve assim, um interesse sobre as plantas fósseis. Há mais relatos, expedições e alguns pequenos artigos sobre as plantas fósseis do Rio Grande do Sul, principalmente na região de Candiota, né, e ali também de Arroio dos Ratos, do que de Santa Catarina, que também eram depósitos significativos, né? Só um pouquinho, professor. Deixa eu ver que deve ter algum aqui. Alguém abriu o microfone. Pronto, foi. Muito obrigada, professor. Bom, não, tudo bem. Então, a paleobotânica mesmo de Santa Catarina, ela ficou latente ali. Eu diria assim que, de modo geral, diferentemente do que aconteceu na Europa, ou principalmente nos Estados Unidos também, no Brasil, houve sempre muito pouco interesse sobre o conhecimento associado ao carvão. Havia um interesse do ponto de vista exploratório, né, comercial. Tentar entender se o carvão tinha boa qualidade, qual era o tamanho da reserva, né, como eram as dificuldades de engenharia para fazer a exploração. Então, realmente assim, no Brasil, né, foi sempre muito voltado para a parte comercial, exploratória, econômica, né, o conhecimento sobre os depósitos de carvão. Por isso que talvez tenha sido muito tardio o começo da paleobotânica em relação à exploração de carvão, diferentemente do que aconteceu na Europa e América do Norte, né, mas especialmente Europa, onde também surgiu a própria paleontologia, né, moderna no século XIX. Né, e decorrente de uma evolução sobre os conhecimentos geológicos e paleontológicos do século XVIII para o século XIX, né, com os famosos estudos do Smith e do Hulton, né, que ajudaram a desenvolver ao desenvolver a análise das rochas, deram luz aos fósseis, né, como ferramentas, né, para entender ou para praticar a estratigrafia, né, correlação das rochas e o seu correto empilhamento vertical, né. Então, talvez por isso a paleontologia já nasceu forte mesmo quando veio a Revolução Industrial na Inglaterra. A paleontologia já existia antes, né, e ela veio nessa evolução do entendimento geológico. Aqui tudo foi muito, digamos assim, importado, né? Então, houve uma importação de conhecimentos. Então, se priorizou aquilo que tinha interesse econômico, né? Mas, enfim, no começo do século XX, a gente tem o famoso relatório White, né, que foi feito pelo famoso geólogo Israel White, que veio dos Estados Unidos, né,
e que já tinha, assim, já era renomado na época, e ele vai fazer um levantamento, então, principalmente de vários depósitos, mas principalmente, né, do que a gente sabe que hoje é conhecido como Serra do Rio do Rastro. Próximo. Obrigado. Bom, aí uma visão da Serra do Rio do Rastro, né? Todo mundo já deve ter, vocês todos já devem ter ido lá alguma vez, e se não foram, né, tem que ir. Mas o fato é que eles foram subindo essa estrada que havia sido, vamos dizer, recentemente inaugurada, né, e foram fazendo levantamento de rochas. Bom, o relatório White é fundamental, né, criou o arcabouço estratigráfico básico da Bacia do Paraná, né, que está empilhado aí você pode ver o empilhamento das rochas nesse caminho dessa serra, né. Bom, isso não é o objeto do estudo do tema hoje, né? Então, eu vou me atentar em relação ao relatório aquilo que nos interessa. O próximo. Bom, dentro do relatório existia a parte 3 do relatório, né? A parte 1 era geologia, a parte 2 tinha se referia aos messossauros, e a parte 3, então, se referia às plantas fósseis que foram coletadas na expedição que foi feita em 1905, 1906, o relatório de 1908. Né, relatório bilíngue, né? Tem a publicação aí feita pela CPRM, essa aí é a publicação nova, né? De uma reedição que foi feita em 1988, durante o evento do Simpósio do Gondwana, que ocorreu aqui no Brasil, em São Paulo. E as plantas fósseis coletadas, elas foram todas remetidas, né? Já que o Israel era geólogo do Serviço Geológico Americano, elas foram remetidas para os Estados Unidos. E o David White também já era uma pessoa relativamente famosa, e depois ele ficou mais famoso porque ele virou diretor do Serviço Geológico. Ele recebeu as plantas fósseis e ficou incumbido, né, de fazer o seu estudo, né? O próximo. Bom, então, essa é uma listagem, né, das plantas que White apresenta no seu relatório. Vocês podem ver que é uma lista relativamente extensa, né? Ele se dedicou bastante a esse trabalho. Depois a gente vai ver que os fósseis não são nem sempre, nem tanto tão bons assim. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que ninguém pensa muito ou associa, é o fato de que, apesar do relatório White estar muito centrado na Serra do Rio do Rastro, ele foi até o Rio Grande do Sul também, abarcou, né, tentou fazer a correlação dos carvões de Santa Catarina com os carvões do Rio Grande do Sul, né? E nessa tentativa de fazer as correlações, também foram coletadas várias plantas fósseis no Rio Grande do Sul. Então, aqui nos balãozinhos, eu estou mostrando as plantas que são, né, que foram encontradas em Santa Catarina, né? Os depósitos de Santa Catarina, normalmente ali, a maioria veio da bacia carbonífera de Criciúma, ali entre Lauro Miller, né, Treviso, Orleans, tá? Então, as plantas foram coletadas. Todas as demais que não têm os balãozinhos, né, cada balãozinho, cada cor é uma localidade, elas, na verdade, foram coletadas no Rio Grande do Sul. Então, muitas das plantas fósseis que aparecem ali, do relatório White, da coluna White, não são só de Santa Catarina. Eles são também do Rio Grande do Sul. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque, às vezes, a gente pode pensar, relatório White, Serra do Rio do Rastro, enfim. Não, mas ele também abarca os depósitos do Rio Grande do Sul e plantas do Rio Grande do Sul. Então, eu vou me concentrar, obviamente, nas plantas que são de Santa Catarina. O próximo. Bom, esse aqui são, vamos dizer assim, são as plates, né, as lâminas, né, do trabalho do White. Bom, eu queria só chamar a atenção dois aspectos básicos. Primeiro que as fotos, lógico, isso aqui é uma reprodução, é a edição de 1988. Se você olhar as lâminas originais, eu tive a oportunidade de ver um exemplar original, né, de 1908.
elas são melhores, obviamente, do que isso que parece uma cópia, uma fotocópia do original. Sem dúvida é. Né? Mas, digamos assim, a qualidade, por causa de papel e tal, não ficou tão boa assim. Elas são um pouco mais nítidas, as originais, não tenho dúvida. Mas, ainda assim, muitos fósseis são representados assim por apenas uma fotografia e alguns deles são representados apenas por desenhos, quase. Né? E os desenhos, que nem às vezes de certas estruturas, a gente vai ver mais adiante, sementes, eles são feitos praticamente no tamanho natural, né, da amostra. O que eu quero dizer é o seguinte: as descrições e o estudo foi muito bem feito, interessante, pensando no conhecimento da época, tem toda ele faz toda uma retomada de todo o conhecimento que havia da América do Sul e um pouco do Gondwana antes de entrar no estudo, na descrição e classificação das plantas fósseis em si. Porém, as ilustrações, isso era uma marca comum da época, sabe? Final do século XIX, começo do século XX, era assim, as ilustrações não são tão boas assim, né? Não tem aquela, obviamente, não é que nem um trabalho de uma revista indexada atual, que você tem que botar fotos excelentes e mostrar detalhes. Então, tá ali, tá colocado as plantas assim. O grande problema é que a gente pode considerar essa coleção como uma coleção tipo da Bacia do Paraná. Né? Então, realmente, se você quiser revisitar os tipos, e existem várias espécies e até gêneros novos que foram propostos dentro desse estudo. Se você quiser revisitar, analisar a partir dos tipos, você teria que ter ou novas publicações com os fósseis muito melhor ilustrados e descritos e analisados, ou você teria que ter acesso ao material. Né? Então, justamente o que eu queria trazer aqui para vocês é a oportunidade de ver alguns desses materiais. O próximo. Bom, aqui nós temos, está aqui nos quadrados, aí, retângulos em vermelho, aqui dentro das caixas. A gente tem aqui, por exemplo, esse aqui corresponde a esse aqui, né? Esse aqui corresponde a esse aqui, e esse aqui corresponde a essa amostra aqui, né? Então, a gente pode ver isso em fotografias mais atualizadas das amostras, quão diferente pode ser eu poder ter acesso aos fósseis. Então, o que aconteceu? Como essa coleção de fósseis foi para os Estados Unidos e como tanto o Israel como o David trabalhavam para o Serviço Geológico Americano, essas coleções ficaram lá. E na década de 80 para a década de 90, quando o Serviço Geológico Americano resolveu se desfazer das coleções, né, não queria mais ter as coleções fósseis, eles enviaram os fósseis para diferentes museus nos Estados Unidos. Né? E as plantas fósseis, então, foram para o Smithsonian em Washington. Né? E quando eu estava fazendo um pós-doc nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de reencontrá-las, né? De ver ao vivo e a cores a coleção do White. Né? Então, aqui a gente pode ver que, às vezes, as amostras elas são bem o que está ilustrado, elas não têm muito mais detalhes, né? Lógico, melhor ver ao vivo, mas elas não te dão mais informações, né? Que permitam tu avançar muito mais no que foi feito e descrito. Mas, às vezes, elas têm informações super interessantes, que nem aqui nessa amostra, onde isso aqui foi interpretado, esse gênero foi criado junto com essa espécie, na tentativa de interpretar o que ele fez? Ele descreveu isso, né, que ele viu nas folhas, como um fungo. Né? Então, na verdade, hoje, se a gente for reanalisar, a gente vai ver que provavelmente são evidências, né, marcas de interação entre artrópodes e plantas. Então, algumas coisas não mudam e outras coisas mudam completamente. Né? Mas, seja como for, é importante você ter acesso às coleções. Então, eu queria ressaltar que
importante também, isso é uma coisa que então vai ter no evento aqui, é importante as coleções e é importante a manutenção das coleções. Esse material foi levado para os Estados Unidos, para o Serviço Geológico. Do Serviço Geológico, ele trasladou para o Smithsonian e, digamos assim, e conservaram eles. Eles estão lá, o material está lá, está relativamente bem conservado, já tem mais de 100 anos, né? Então, uma coleção importante, coleção tipo. Então, às vezes, a gente se pergunta, tá, eu estou fazendo isso hoje, tá, mas e daqui a 100 anos, né? Então, se o material não tivesse sido guardado, bem guardado, nem eu, nem ninguém poderia ter acesso a ele, né? Então, vocês estão vendo aí, provavelmente, a grande maioria de vocês nunca tinha visto material White, vamos dizer assim, em fotos recentes, digamos assim, a cores aí. Então, é uma oportunidade que só existe porque existem instituições, né, que se mantêm ao longo do tempo e que cuidam, né, preservam as suas coleções. Isso é super importante, né? Eu gostaria de dizer que isso é fundamental. Então, uma das questões é, mesmo quando uma instituição então resolve fechar uma parte dela ou fecha totalmente e vai se desfazer das coleções, ela tem que fazer isso de forma organizada, porque senão a gente perde. Você imagina se essa coleção tivesse sido perdida, né? E eu fico, assim, a gente fica muito preocupado em relação às coleções, né? E em relação à destinação delas, né? E se esses fósseis tivessem ficado no Brasil, será que eles estavam até hoje aí bem conservados? Onde eles estariam, né? Onde eles teriam sido depositados, né? Então, a gente tem assim um longo caminho a percorrer que muitas vezes a gente não é para nós, é para gerações futuras, né? E sem esse material a gente não pode fazer nada. Então o que eu quis trazer aqui para vocês? Essa questão e mostrar para vocês alguns fósseis, é inédito, vocês nunca viram eles, enfim, são os fósseis da coluna White, né, do relatório White, enfim. Então, eu queria trazer isso para vocês, né? Era um dos objetivos da palestra. O próximo. Então, aqui dentro das lâminas, eu só selecionei algumas amostras, só para mostrar, assim, aqui, então, por exemplo, essa aqui é uma samambaia fóssil, né? Como eu disse, muitas vezes as fotos são até bastante fidedignas em relação ao que você consegue ver dos espécimes, mas ao examinar, às vezes, partes, detalhes do espécime, você consegue tirar mais informação. Outras, como essa sigilária, por exemplo, aqui, também criada por ele, nesse trabalho, ela é péssima, né? Ela não, assim, eu não vou conseguir, digamos assim, tirar nada disso aqui, provavelmente. Eu não vou conseguir acrescentar nada ao que já foi dito. E às vezes até pelo contrário, ele dá detalhes sobre as almofadas foliares, né, a inserção onde se inseriam as folhas, que normalmente, se você olhando a amostra, é um exercício de interpretação, né? Então, quando eu não consigo ver a mesma coisa que o meu colega está vendo, então tem algum problema, né? Se os dois não conseguirem concordar é porque não é uma prova, uma evidência contundente, né? Uma evidência sólida. Então, de repente, deve ser descartada, né? A gente tem que deixar ela com uma dúvida, né? Um ponto de interrogação. O próximo. Bom, e aqui, por exemplo, uma espécie que foi criada, famosa dele, a Glossopteris occidentalis, que depois foi identificada em diferentes partes do Gondwana, né? Enfim, também da própria bacia do Paraná. Ele criou a partir de, digamos assim, o que ele fez? São 3 fragmentos, né, que estão aqui mostrados. Aqui estão a foto dos 3, né, uma parte apical, uma parte não chega a ser mediana, mesoapical, e uma parte basal da folha, né? E um desenho da parte central da folha, não tem o espécime, não está ilustrado. E aí tem um detalhe da venação, provavelmente desse espécime aqui. Bom, essa espécie é uma espécie super importante, ela foi criada a partir de pedaços, fragmentos de folha, não tem nenhuma folha inteira, né? Eu diria assim que
o trabalho do White, o trabalho de vários desses pioneiros assim famosos, são muito bons. E eles conseguiram tirar muita coisa a partir de um material muito fragmentário, né? Então, eu dou os parabéns para eles, realmente, assim. Só que, no nosso atual estágio de conhecimento, a gente precisa ter coisas mais sólidas, né? Então, às vezes, a oportunidade de a gente ter acesso ao material tipo, o próximo, por favor. Né? Aqui tem o fóssil, né, que nunca foi mostrado aqui, né, só um detalhe dele, dessa porção mediana da folha. Podem ver por que ele provavelmente não colocou foto disso, porque é muito difícil de fotografar esse espécime, muito difícil, né? E mesmo hoje em dia, né, não é um espécime. E hoje, obviamente, passados mais de 100 anos, provavelmente ele também está ele sofreu um pouco de degradação. O próximo. Bom, e aí então, com outros materiais mais recentes, né, que a gente tem, que lembram, né, que você olha assim, não, mas isso aqui parece ser a Glossopsis occidentalis. Reunindo o que você tem do material tipo, com materiais mais completos, né, folhas praticamente inteiras, né, com detalhes de venação, mas você comparando com o material tipo, por exemplo, a gente pode avançar na classificação desses materiais e normalmente a gente tem que fazer algum tipo de emenda, né, de complementação da informação, mas a gente passa a ter táxons mais bem estabelecidos, né, que podem ser reconhecidos. Opa. Então, esse é um trabalho de uma ex-aluna minha, né, de doutorado, que aproveitou a oportunidade de ter tido acesso ao material tipo, e a gente fez uma emenda à diagnose de Glossopsis occidentalis e estabeleceu essa espécie de forma mais clara, né? Para que outros possam usar, né? O táxon, possam reconhecer ele em outros lugares. O próximo. Bom, esse aqui, então, é um dos fósseis mais icônicos. Se a gente olha aqui na lâmina original, né, do White, a gente vê 3 pequenas amostras bem pequenas, difíceis de você realmente assim reconhecer as suas características. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de vê-las em ampliação, com maior detalhe. Tá? Essas fotos que estão aí não são de alta resolução, porque senão a apresentação ficaria super pesada, mas tem fotos de maior resolução. Mas veja bem, esse é um gênero que o White criou em homenagem ao Arber, o famoso paleo-botânico da Inglaterra, a Arbéria, né? Arberia minásica, né? Esse gênero e espécie, depois, né, no trabalho de White, outros pesquisadores acabaram elevando todo esse grupo de estruturas reprodutivas que estão associadas às Glossopterídeas em todo o Gondwana a uma família Arberiaceae. Bom, toda essa família, né, de estruturas de planta, né, de um grupo de glossópteres, surgiu dessas 3 amostras. Então, elas são o ponto de partida, né? De, às vezes, você cria um gênero, mas isso aí se transforma em algo muito maior, né? São pontos de partida de todo um grupo de plantas. E veja bem, de novo, essas amostras são muito parciais, a gente tem material hoje muito mais completo de Arbéria, e obviamente outros pesquisadores também associaram outros materiais mais completos à Arbéria, mas é fundamental você reanalisar, redescrever e atualizar essas formas e agregar materiais mais completos para poder você ter uma visão que possa ser realmente única, né, desse táxon, a fim de que ele possa ser utilizado, né, pelos pesquisadores, porque senão acabam, com os materiais são muito fragmentários, os materiais tipos, às vezes o que acontece? Você não consegue você não consegue fazer com que as pessoas coloquem exatamente sempre as mesmas coisas associadas. Então começa a virar ou uma lata de lixo, ou um saco de gatos, enfim, muitas coisas são associadas a um mesmo táxon porque ele
como ele foi criado inicialmente com material muito fragmentário, as pessoas vão, eu acho que é parecido com esse, eu acho que é parecido com esse, e vão colocando ali. Então, coleções desse tipo têm que ser bem preservadas e a gente tem que brigar por elas, porque sem elas a gente, assim, não só perde história e conhecimento e tal, mas a gente, muitas vezes, isso dificulta imensamente os estudos que estavam sendo feitos, porque é uma quebra, né, no raciocínio, na evolução do conhecimento. O próximo. Professor Iannuzzi, pode falar. nós temos 5 minutinhos. Meu Deus do céu. Tá joia? Não, mas tá bom, eu vou tentar fazer em 5 minutinhos, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Então, aqui a gente tem mais aqui uma outra estrutura reprodutiva, né, também de glossópteros, né, que tá, assim, tem que ser melhor definida. O próximo. E também as sementes, vejam, olha as figuras das sementes são muito limitadas, seja as ilustrações ou os desenhos, e aí quando você tem acesso aos fósseis, aí você pode ver outros detalhes, né, que estão às vezes na descrição, muitas vezes está bem descrito, mas você não consegue ver nas ilustrações. E isso cria uma dificuldade para você fazer essa classificação, né, para você comparar os materiais, né. Então, também a gente já, por exemplo, se utilizou dessas sementes e dessas formas de arbérea. O próximo. Dentro, sejam de trabalhos de tese ou de trabalhos publicados, onde a gente aproveitou o acesso a esse material tipo para poder fazer os estudos, né? E poder entender da onde que nós estamos vindo, com aquele material é relacionado ao quê. O próximo. Então, o estudo ali, por exemplo, da minha ex-aluna Juliane Marques de Souza, ela trabalhou aqui com as estruturas reprodutivas do tipo Otocária, né, que o White encontrou, e também com as sementes. O próximo. E também, por exemplo, nós tivemos um acesso único aos fragmentos de lenho, né, e pudemos fazer novas lâminas, né? E aí, então, a minha ex-aluna, a Francine, né, ela estudou esse material e a gente teve a possibilidade de republicar e verificar, né, mais características que não haviam sido descritas. As lâminas originais haviam sido perdidas, né, do White. O próximo. Mas a partir de pequenos fragmentos aqui, né, que estão aqui ilustrados, a gente conseguiu, com os cortes, né, e fazendo novas lâminas, verificar que era exatamente o material original de White. O próximo. Bom, e falando do Paraná, o trabalho que, vamos dizer assim, inaugura a paleobotânica no Paraná é o do Lundqvist, porque vamos dizer, é a primeira pessoa que faz um trabalho mais extenso, né? Esse trabalho só que trabalha de 1919, também começo do século XX, assim como aconteceu com a questão da paleobotânica de Santa Catarina. O próximo. E aí a gente tem, né, também como aconteceu no trabalho do White, aqui ele também analisou parte do material do Rio Grande do Sul, que é esse material que está aqui na parte de cima, e a partir da lâmina aqui embaixo tem o material do Paraná. Uma das coisas mais importantes desse trabalho, esse trabalho tem um problema, ele não tem fotos, diferentemente do White, ele só tem desenhos, né? Esse material, uma das coisas mais importantes que ele encontrou foi a presença de anulária e esfenofilum, que são duas formas bem conhecidas dos depósitos de carvão do hemisfério norte. Ele encontrou no Paraná, e isso não havia sido encontrado em Santa Catarina. E até hoje existe uma certa diferença entre as floras por causa disso, mas isso está provavelmente ligado também a uma questão de idade dos depósitos, né, como que a gente tem visto mais recentemente com as novas datações radiométricas. Mas isso é a primeira vez que foi
aventado, né? E olha, existe isso. Só que existe um problema, como ele não ilustrou, né? Como é que vai, como ele não tirou foto, como é que eu vou ter certeza, né? O próximo. Então, e aqui também as pecopterídeas, né? Ele encontrou pecopterídeas que também pela primeira vez que não haviam sido assinaladas pelo White nem por ninguém antes. Então, inaugurando a Paleobotânica do Paraná, ele trouxe já diferenças, novos elementos que criaram alguma discussão, né? Algum ruído de fundo. O próximo. Bom, e complementando o trabalho das plantas fósseis do Paraná, tem o trabalho do Reed, né, de 1941. Né? O Reed, ele, na verdade, essas amostras também foram para os Estados Unidos, né, foram coletadas depois das amostras do relatório White, e foram enviadas para os Estados Unidos para o David White. Mas o David White ficou doente e acabou falecendo, né, em 1935. E aí o Charles Reed, que já trabalhava com ele, era, vamos dizer assim, subalterno dele, porque o David era o diretor do Serviço Geológico, o Reed, ele herdou as amostras e se comprometeu, então, a fazer o estudo que foi apresentado e publicado, né, pela antiga Divisão de Geologia e Mineralogia, né, que era o DNPM. O próximo. Bom, aqui de novo, aí no trabalho do Reed, 1941, as fotos já são um pouco melhores, mas, por exemplo, esse aqui é o material original, né? Está lá também, como era do Serviço Geológico, também foi para o Smithsonian, então a gente está vendo aqui o material do original, né? Que está aqui figurado nessa foto. E o próximo. E é bem diferente você poder analisar, né, as amostras, não, completamente é outra possibilidade para fazer os estudos. O próximo. Bom, então aqui de novo aí apareceu e foi realmente ilustrado com fotos as pecopterídeas, né, que era uma diferença que existia na flora do Paraná. Aqui estão alguns exemplos, e aqui a gente pode ver que fica bem melhor, a gente consegue ver, olha, esse espécime está aqui, ó, é essa foto, como é a diferença de eu poder ter acesso ao material. O próximo. E aqui também, então, materiais, esses estão um pouco melhor ilustrados na publicação original, mas se eu tenho acesso ao fóssil, eu posso ver detalhes da venação que são imprescindíveis para a classificação. O próximo. Então, aí nós temos aqui, então, os fósseis e os espécimes. O próximo. E a partir disso, desse acesso que a gente teve aos fósseis, a gente já pôde fazer vários trabalhos. Esse aqui é do meu ex-aluno, o Carlos Vieira, que usou parte daquelas amostras para entender o polimorfismo das frontes de Pecopteris pedrassica, né? O próximo. Ou a minha aluna de mestrado, a Fernanda, que pôde usar esse material para poder fazer comparações com pecopterídeas de outras partes da bacia, e agora ela está fazendo um trabalho de correlação entre essas formas. O próximo. Bom, e aí, então, só outras lâminas aí do trabalho do Reed, o próximo, com Glossopteris, no caso, e só destacando aqui, então, que ele finalmente ilustrou os Sphenophyllum e as anulárias, que depois foram objeto de estudo de brasileiros, como o professor Oscar Husler, na década de 70. O próximo. Aí a lista do que o Reed encontrou no Paraná. O próximo. Bom, e aí houveram alguns outros estrangeiros, né, que fizeram algumas outras breves passagens, exceto pelo Rigby, que fez uma certa contribuição para as plantas fósseis da região carbonífera de Criciúma. O próximo. Mas, com a estruturação da seção de paleontologia na década de 30, entre os anos 40 e 70, o DNPM, lá do Rio de Janeiro, ele impulsionou a paleontologia no Brasil, né? E ele tinha uma equipe de paleontólogos, né,
e ele foi contratando paleontólogos em todas as áreas. Em geral, o DNPM começou com macrofósseis, de forma geral. E aí veja bem, eu estou falando da década de 40. Aí na década de 50, com a criação da Petrobras, e depois com o avanço, o crescimento da Petrobras, aí então a micropaleontologia, lá também no Rio de Janeiro, começou a ser estruturada dentro da Petrobras. Então a macropaleontologia, os macrofósseis ficaram na mão do DNPM e os microfósseis na mão da Petrobras, né? Só para a gente entender um pouquinho assim da história geral. Bom, houveram outros brasileiros que fizeram contribuições pontuais, destaca-se o Milan, que trabalhou bastante com as sementes fósseis, principalmente aí também da região carbonífera de Criciúma, mas de todos eles, o que mais se destaca é o professor Elias Dorianiti, né, que foi o paleobotânico, o único, né, paleobotânico contratado do NPM durante décadas, né, e que fez uma extensa documentação da flora de Glossopteris do sul de Santa Catarina, né, da região carbonífera. O próximo. Aqui, então, um livro que ele escreveu, por exemplo, em 48, A Paleobotânica no Brasil, onde ele faz um resumo da paleobotânica no Brasil, né? Aqui, eu não consegui nenhuma foto dele, mas tem ele por aqui, nessa foto do primeiro Congresso Brasileiro de Paleontologia. Tinha cerca de 20 pessoas. Hoje a gente está num simpósio, né, regional, e temos aí, sei lá, aqui estou vendo 50 pessoas, tem 150 inscritos. Então, veja que aqui é a fotozinha que mostra como é que nós começamos, né? Primeiro Congresso Brasileiro de Paleontologia, né? E aí o Dorianiti, ele é fundador da sociedade também, então ele estava lá no primeiro congresso, tá? Então, ele foi o grande, vamos dizer assim, ele é o grande pai da paleobotânica brasileira do ponto de vista dos brasileiros, né? O primeiro grande paleobotânico brasileiro. Próximo. E que atuou bastante, então, na região carbonífera de Criciúma. Então, para a gente ir terminando assim, a atuação dos brasileiros, aí destaca-se o professor Oscar Hössler, que fez a tese com material ali, aí englobando então aquelas anulárias e aqueles esfenofilons lá do Paraná, né? Do Paleozoico ali, do Permiano do Paraná. A professora Meire, né? Ambos da USP de São Paulo, fez uma extensa tese em 1977 sobre toda a flora ali principalmente de Criciúma, né, dos afloramentos de Criciúma, onde tem o famoso afloramento Bainha, né? E a professora Sheila Merlotti, que atuou por muitos anos, décadas ali na UFSC, né, que foi, né, aluna da professora Diana Mussa, que não atua assim de forma contundente aqui nem em Paraná e Santa Catarina, mas através da tese da Sheila, né, ela como foi orientadora e mentora, a Sheila fez a tese sobre as madeiras do Rio Bonito e passou por muitos anos trabalhando então com os lenhos fósseis aqui principalmente de Santa Catarina. E a professora Margot, lá aqui da URGS, do Rio Grande do Sul, também teve alguma contribuição, principalmente na década de 80, ela trabalhou com alguns materiais do Paraná, né, também da flora de Glossopteris. Próximo. Mas eu queria destacar, para a gente finalizar, o trabalho do professor Oscar, né, além da tese dele, de dedicação, assim, ele trabalhou mais contundentemente com as plantas do Paraná, né, ali da região de São João do Triunfo, né, e então destacar principalmente o trabalho dele em si, mas também o fato de que ele formou pessoas que continuaram trabalhando nessas plantas do Paleozoico, né? A Rosemarie Ron, da Unesp de Rio Claro, que fez uma extensa tese de 8 anos, levantando afloramentos. Quem conhece ela sabe do que eu estou falando, afloramentos entre o norte de Santa Catarina, principalmente todo o Paraná e até o sul de São Paulo, né? Principalmente no Permiano Superior, a Formação Rio do Rastro e Teresina, né? E que, bom, deu continuidade a todo esse trabalho, né? Eu diria assim, é uma geração após vamos dizer, essa geração pioneira, né? Que começa com o Dorianiti e chega aí até a professora Meire, Margot, Oscar, Sheila, e depois, então, a Fresa, que foi orientada do professor Oscar, e que também trabalhou ali com os depósitos, com as plantas fósseis, os depósitos de carvão ao norte do Paraná, ali, Carvãozinho, Figueira, né? Ela fez tese de doutorado ali,
E eu, que, digamos assim, a partir mais desse século, né, porque eu fui para o Rio Grande do Sul, aí trabalhei mais com as floras do Rio Grande do Sul, também fiz tese fora, meu material de tese era fora do Brasil, então, enfim, só nesse século que eu voltei a trabalhar, eu comecei a trabalhar de fato com materiais do sul de Santa Catarina, né, que é o que eu tenho na região carbonífera que eu tenho trabalhado. O próximo. Bom, e o professor Oscar, além de fazer trabalhos, né, sólidos ali na área do Paraná, além de ter deixado orientados que deram bastante continuidade a esse estudo das floras fósseis, principalmente do Paleozoico do Paraná e Santa Catarina. Bom, ele também, né, é fundador do Sempalio, né, do ANC, todo mundo sabe, né, enfim. Então, ele também deixou esse legado, aqui a gente tem uma foto da exposição antiga aqui com os caules, né, aqui a gente tem o João Rissetti ali, incorporando o quê? Material doado pela Sheila Merlotti, né, para uma coleção onde ela tinha assim mais garantias de que esse material vai ser bem usado e conservado. De novo, a questão da coleção, né? A gente tem que ter um lugar, um repositório adequado para a manutenção da informação ao longo das décadas, né? É imprescindível isso. Então, aqui o professor Oscar, acho que estava colocando o chapéu, mas eu tiro o chapéu para ele, né? E fica aqui uma homenagem, né? Aproveitando aqui a oportunidade a ele, né? Que faleceu relativamente recentemente, né, por todo esse legado que eles nos deixam, porque é muito difícil alguém fazer bons trabalhos científicos, deixar orientados que deem continuidade ao seu trabalho de forma contundente e ainda ser fundador de um centro de paleontologia e museu, né? Então, poucas pessoas têm essa oportunidade. De fato, ele teve uma bela vida científica. O próximo. Bom, e o futuro da paleobotânica, né? Estou encerrando, viu, Patrícia? O futuro da paleobotânica. Assim, ó, eu listei aí uma das principais instituições que lidam com paleontologia, tem paleontólogos do Paraná e Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia assim de volume, né? Não era para abarcar todas. Se tiver alguma instituição faltando, desculpe, não foi nada intencional. É só para dar uma ideia assim de volume. E dentro dessas instituições, praticamente, né, a gente não tem quase que paleobotânicos, né, pelo menos atuando. O próximo, por favor. Aí eu coloquei aqui os nomes de alunos que se formaram só de pós-graduação, né, que passaram lá pelo Rio Grande do Sul, para ter uma ideia assim de volume, né, e, por exemplo, os alunos que passaram ali pela Sheila, que trabalharam com lenhos, né, não é o caso do Felipe, que vai dar também palestra aqui na Paleo, mas eu me centrei mais em quem estava ligado à paleobotânica especificamente. Então, se a gente olhar aqui assim nesse universo, olha quantas pessoas... A gente tem que ter um volume de pessoas formadas para poder ter chance de que algumas, né, vinguem, né, tenham condições de ir adiante. Então, dentro desse volume aqui de pessoas formadas nos últimos tempos, aí, nas últimas 2 décadas no Rio Grande do Sul, né, algumas tiveram a oportunidade de continuar. E aí nós temos o Robson, que está na Federal do Paraná, que parece, eu ouvi dizer que ele está voltando às atividades científicas, acho ótimo, e tem a Francine, que está aqui nos assistindo, aparentemente, e que também tá procurando, até onde eu sei, está procurando uma posição fixa. A gente tem instituições, tem paleontologia, mas a paleobotânica tem um potencial imenso, ainda tem novos afloramentos, novas descobertas, mas infelizmente falta vaga, né, para paleobotânicos. Eles não estão sendo lembrados, então eu estou aqui para lembrar, né, e mostrar que tem muita coisa ainda para ser vista. O próximo, por favor, vamos terminando. Tá, e aí os 3 afloramentos que estão no CIGEP, né, que é a Comissão de Brasileira para Sítios Paleontológicos e Geológicos, a famosa coluna White, né, que você já conhece, eu não vou ficar falando sobre ela. O próximo, só para terminar, são os 3 últimos slides. O afloramento Bainha, que fica na cidade de Criciúma, que infelizmente foi meio engolido pela cidade, né? A gente vê as ruas aqui, rua
Hoje é só um barranco de quase 4 metros ali, enfiado dentro da cidade, e que ainda está conservado, porque quase que ocuparam esse terreno, né? Da onde saiu, né? O afloramento Bainha é o afloramento mais fitofossilífero de toda a bacia do Paraná. Tem mais de 50 táxons descritos, né? Que vieram desse barranco aqui. Bom, o próximo. Ah, tá. Aqui só um exemplo das plantas que foram coletadas no Bainha, da flora glossopsis. O próximo. E o afloramento Canoinhas, né? Que fica ali em Canoinhas, que é uma antiga pedreira abandonada. O próximo. Da onde foi descrito principalmente o Craseocladus, né? E essa planta, assim, o registro é tão bom, né? É um nível onde praticamente só tem Craseocladus, tem outros níveis abaixo e que possuem material silicificado, tanto de invertebrados como também de plantas, mas isso aqui é tão boa essa informação sobre os Craseocladus que está possibilitando reconstruir a planta como um todo, né? Você tem todas as partes da planta. Aí se diz, que bom, já está resolvido, Canoinhas, se estudaram. Não, sempre tem mais coisas para estudar. Você volta mesmo nos afloramentos clássicos que estão aí, né, que são, vamos dizer assim, estão elencados como os melhores, né, afloramentos da sua categoria, mas você ainda tem mais coisa. O próximo, por favor. Por exemplo, recentemente a gente tirou de uma pinha, a gente conseguiu extrair os grãos de pólen, né? E a estrutura reprodutiva masculina, né? É um cone masculino. A gente conseguiu extrair os grãos de pólen, aqui a gente está em fluorescência, e aí a gente conseguiu relacionar, por exemplo, uma espécie e gênero de um palinomor, de um grão de pólen com uma planta. E a gente continua reconstruindo ela. A gente está completando as partes que faltam, né? O próximo. E aí acabamos, Patrícia. Desculpa pelo tempo, mas aqui, então, obrigado pela atenção e boa palha para todo mundo. Obrigada muito e mesmo pela sua participação, sua colaboração com o evento, Roberto. Eu só queria dizer que eu também sou filhote do professor Oscar, tenho uma admiração, um carinho gigante por ele, foi doído quando a gente soube do falecimento dele. Eu não fui orientanda dele, não sou paleobotânica, mas os fósseis que eu trabalho, ele colocou no meu colo e me convidou para estudá-los. Eu topei o desafio e me apaixonei, mas se não fosse ele, não sei se eu ia ser paleontóloga, né? Então tu tocou num aspecto que eu até ia falar, mas não falei sobre o professor Oscar, que ele era uma pessoa mais eclética, né? Ele era um naturalista e ele nunca, apesar de ele, vamos sim, ter sido principalmente um paleobotânico, mas ele nunca foi só um paleobotânico, né? Ele olhava para todos os fósseis, ele gostava de todos os fósseis. Então ele teve trabalhos tanto na área de vertebrados, como messossauros, né? E é um trabalho lá famoso, Tatizana e ele, lá de São Paulo, e com invertebrados também, no começo da vida, o mestrado dele é com invertebrados, não sei se tu sabe, e aí aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele olhava para tudo, por isso que quando houve a possibilidade de fazer o Sempalho, ele era uma das pessoas, assim, do ponto de vista técnico-científico, mais adequadas, porque ele não era só um especialista, ele olhava para tudo. Ele sempre estava olhando para tudo. Ele podia até fazer mais trabalhos, né, em paleobotânica, mas ele não era restrito à paleobotânica. Não, e que sucesso sem palio, né? Vai fazer 25 anos e está todo vapor, o Luiz à frente, o Luiz Carlos Weinschutz, que está aqui com a gente, sim, merece os parabéns dele também. Né? Eu conheci o Luiz, quando o professor Oscar veio para Santa Catarina, ele começou a dar lá na UNC de Mafra alguns cursos assim concentrados, e a gente fazia esses cursos, né, Luiz? Lá no tempo do Guaraná com rolha, como dizem. Nem tanto, Patrícia. Tu não tá na minha geração, calma, tu ainda está numa geração mais para frente. E, pois é, eu acho que você foi uma das pessoas que foi lá dar oficina para gente, fazer uma... Né? Pode ser, eu me lembro que eu fui uma pra vez. gente.
Então, todas as homenagens, né, a gente deve render ao professor Oscar, que ele é o patrono aí dessa evolução da paleonto, principalmente em Santa Catarina, né? O Paraná já tinha mais tradição, né? Sim, Mas sim. tá, Januzzi, te agradeço enormemente mais uma vez, muito obrigada. E eu vou pedir então para que quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode mandar para a gente por e-mail que a gente envia para o Januzzi, né? A gente envia para o palestrante diretamente, aí vocês ficam em contato direto se for o caso, e daí a gente consegue ganhar esses minutinhos. Pode ser, Roberto? Não, sem dúvida. Não, eu acho que assim, também eu apresentei uma questão histórica, era mais realmente trazer esse apelo, né? Mostrar todo o potencial, todo, assim, um pouco da história da paleobotânica, para, como eu disse lá no início, meio sensibilizar e mostrar, olha, tem tudo isso e ainda tem mais, né? Porque a gente só falou de paleozoico, mas tem outros registros, pelo menos se tu for olhar para quaternário e tudo, tem mais coisas aí para trabalhar na paleobotânica, né? Com outros vieses. Então, eu acho que assim, é chamar a atenção para a paleobotânica. Foi isso que eu quis dizer, fazer, praticamente. Né? Joia. Tá bom. Conseguisse. Eu espero. Obrigada, tá? Obrigado você.